E do mesmo jeito que há tantos anos atrás, Nossa Senhora segurou nas minhas mãos, hoje também a Virgem Maria, que está aqui, ela vai segurar nas tuas mãos, vai te levar para Jesus, e Jesus vai te curar dos seus medos. Mas é preciso, gente, que nós façamos a nossa parte. Sabe por quê? Porque os nossos medos, eles decorrem, muitas vezes, da forma como nós pensamos a nossa vida. Porque olha só, gente, quem aqui tem medo de alguma coisa? Levanta a mão. Acho que de um jeito ou de outro, né? Até o Ministério de Música. Todos nós já passamos e talvez, provavelmente, passemos ainda pelas nossas experiências de medo. O medo faz parte da nossa existência. A palavra de Deus nos fala 365 vezes, uma para cada dia do ano: não tenhais medo. Repete comigo essa frase. Não tenhais medo. Mas olha, gente, vamos entender a coisa. Vocês acham que o medo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será? Quem que acha que o medo é bom, levanta a mão. Quem que acha que o medo é ruim? Quem que acha que depende? Quem que pede ajuda para os universitários? Tony Alisson, universitário. Olha, gente, vamos entender uma coisa. O medo em si foi um dispositivo que Deus criou para nos proteger de situações perigosas. O medo é uma lei biológica, tanto que os animais que também estão sujeitos à biologia também têm medo. Quem que tem cachorro em casa, levanta a mão aí. Seu cachorro é medroso ou não? Quem que tem gato em casa? Seu gato é medroso? Mais ou menos? Os animais também têm medo, assim como o ser humano. E aí talvez você me pergunte assim: mas padre, como assim Deus criou o medo? Lá no paraíso terrestre, no jardim do Éden, onde habitavam Adão e Eva, lá existia medo? É claro que não. Porque o ser humano, entenda isso, o ser humano no jardim do Éden estava elevado a um estado sobrenatural das coisas. Porém, o ser humano, depois do pecado original, ele foi reduzido a leis biológicas que antes do pecado original, o ser humano não estava sujeito. Por isso, nesse sentido, o medo é algo que Deus criou para nos proteger de situações perigosas. Eu vou explicar, você vai entender. Se você recém tirou carteira de motorista, quem é que dirige? Levanta a mão. Você recém tirou carteira. Primeira vez você vai pegar o carro sozinho na rua. Um pouquinho de medo. Faz bem ou não faz? Faz bem. Por quê? Porque o medo vai te proteger. Você vai andar com mais cuidado, você não vai correr demais, você não vai fazer ultrapassagem perigosa, né? Outro exemplo. Você está andando sozinho na rua de noite, de madrugada. O medo ajuda ou o medo atrapalha? Ah, se ajuda. Porque se você tiver um pouquinho de medo, você vai ser mais cuidadoso, você vai ver tem alguém te seguindo, você não vai andar com o celular à mostra desfilando, né? O medo serve para nos proteger de situações perigosas. O problema é o seguinte, gente: os medos que Deus quer curar em nós são aqueles medos exagerados, de coisa que não precisa. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava de brincar mexendo na lâmpada, na chave de luz, né? Ficava acendendo, apagando. Minha mãe não gostava, sabe por quê? Ela dizia que ia queimar a luz. As crianças aí estão sabendo, né? Então, se uma luz fica sendo acesa e apagada o tempo todo, ela queima. A mesma coisa o nosso organismo em relação aos nossos medos. Porque, se a gente
está numa sociedade cheia de medos, como é o nosso caso, e o medo fica toda hora, ligando, vai chegar uma hora que o nosso organismo vai desistir de ficar ligando e desligando. O nosso organismo vai deixar o medo ligado o tempo todo. Aí a pessoa começa a ter medo do que não precisa, e ter medo de tudo. A pessoa começa a desenvolver transtorno de ansiedade. Eu me formei em psicologia antes de entrar no seminário. A pessoa começa a desenvolver crise de pânico, fobia das coisas. A pessoa começa a ter medo daquilo que não precisa. Então, por exemplo, aí dá uma dorzinha. A pessoa pensa que é uma doença grave. Aí a pessoa liga para um familiar. O familiar não atende. A pessoa pensa: aconteceu alguma coisa. Aí você liga para o seu namorado. O namorado não atende. Só pode estar traindo, você pensa, né? Já sabe até com quem. E aí, gente, você vai ver, talvez a dorzinha não era nenhuma doença grave. Era só uma dorzinha. Talvez o seu familiar não atendeu o telefone, não é porque ele estava ruim, é porque ele não estava naquele lugar naquela hora. Talvez o telefone do seu namorado estava desligado porque descarregou, entendeu? Aí a gente começa a ter medo de coisas que não são reais. O nosso cérebro, gente, ele tem a capacidade de criar muitas coisas. E se nós não controlamos os nossos medos, e por isso Jesus quer nos curar, se nós não controlamos os nossos medos, nós começamos a imaginar 1001 coisas e vivemos assombrados por coisas que nem são reais. Anota o que eu vou dizer, isso é matemática. A grande maioria dos seus medos nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro pensa coisa demais. Repete comigo isso. A grande maioria dos meus medos nunca aconteceram e nunca vão acontecer. Isso é matemática, gente. Aí a gente vive assombrado por fantasma. Estou falando aqui de espírito, vocês estão entendendo? O fantasma, o que é? São as fantasias que nós criamos e que muitas vezes, na maioria das vezes, possivelmente não sejam reais, e nós vivemos com medo de coisa que não precisa. Agora deixa eu dizer para você uma coisa. Existe no Evangelho um único medo. Quantos medos eu falei? Existe no Evangelho um único medo. Quantos medos eu falei? Um único medo que Jesus diz que é bom a gente ter. É quando Jesus fala assim, Mateus capítulo 10. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas tenhais medo daquele que mata a alma no inferno. Jesus está falando de quem? Do demônio. Ah, padre, então eu tenho que ter medo do demônio? Não é isso. Não é você que tem que ter medo do demônio. Sabe por quê? Porque se você vive em estado de graça e tem vida de oração, o demônio nada pode fazer contra você. Então, se você tem fé, vive em estado de graça, tem vida de oração, não é você que tem que ter medo do demônio, é o demônio que tem que ter medo de nós. Pode aplaudir. O demônio tem medo de gente que reza. Ah, padre, então o que Jesus quer dizer quando ele fala para a gente ter medo? Você tem que ter medo é de viver no pecado. Você tem que ter medo é de se afastar de Deus. Você tem que ter medo é de viver longe da graça de Deus. Isso sim. E sabe o que vai acontecer nessa noite? Diz comigo, toca no seu peito. Nossa Senhora, vai me pegar na mão e vai me levar para Jesus. E Jesus vai me curar dos meus medos.